Bom dia pessoal. Estamos aqui hoje, dia 10. Aí você pensa, puxa, que carrão. Ai meu Deus do céu. Continuando. Hoje, dia 10 do 8, 7h46, 15 para as 8. Estamos aqui para falar sobre os resultados da rodada número 21 do Campeonato Brasileiro 2024. Prometi muito, não aconteceu nada. Na verdade, eu não sei nem qual foi o resultado. Tivemos uma semana em branco, foi os jogos da volta da Copa do Brasil. Já temos os classificados. Passando aí Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Juventude, São Paulo, Bahia, Vasco, e teve mais um agora, ó, que safadeza, Fortaleza, não, esquecemos, passou quem passou, foi mal aí pessoal, deu um branco agora. Então, tivemos essa rodada no meio, então é só por isso que eu estou gravando o vídeo aqui no sábado. Hoje vai os dois vídeos, vai esse e tem o outro que eu também já estou ajeitando para colocar o material. Ok, então começamos a rodada com Vitória e Cuiabá. Esse já foi o primeiro head. Eu pensei que o Cuiabá conseguiria essa vitória, mas era um jogo bastante apertado, mas infelizmente não conseguiu. O próximo jogo foi Vasco e Bragantino, que eu coloquei um dupla casa e realmente deu um empate. Também era outro jogo muito difícil, mas o Bragantino não vem passando por uma boa fase. Atlético Paranaense, lembrei agora que ele ganhou os dois jogos do Bragantino. Pronto, então é Bahia, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco e Juventude. Pronto, agora tá certo. O próximo jogo foi Atlético Goianiense e Botafogo. Em algum motivo eu vi o Atlético Goianiense começar ganhando e eu pensei, vai piorar, o Botafogo vai fazer a mesma coisa do ano passado e vai começar a decair. É tanto que o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil com um gol do Bahia, mas ainda bem não deu esse problema. Foi dupla fora, então foi mais um green, certo? Criciúma e Atlético Mineiro é aquela coisa que a gente não pode confiar no time. O Atlético Mineiro consegue uma vitória por cima do Corinthians. A rodada passada foi a vitória em cima do Corinthians. Aí você pensa, não, vai ganhar do Criciúma para conseguir embalar. Não, ele vai lá e perde. Aí foi mais um dupla fora, certo? São Paulo e Flamengo, era o clássico, era um jogo difícil, era um dos melhores jogos da rodada. O São Paulo tem um retrospecto muito positivo para cima do Flamengo no confronto um contra o outro. Mas deu dupla fora, quer dizer, eu coloquei dupla fora, deu dupla casa, certo? Foi mais um erro. Também, se eu não me engano, o Flamengo jogou com um time misto, com os reservas do Flamengo. Foi uma conversa porque Tite não poderia fazer aquilo e tudo mais. Aquela conversa que todo mundo conhece. O time do Flamengo é simples e é fácil. O time do Flamengo quer jogar pra dar show. E Tite, infelizmente, não é o técnico que dá show. Ele é o técnico que segura resultado. Vide o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Ele poderia ter jogado, ter ido pra cima e tudo, mas não. Ele fez ali o feijão com arroz dele. Logo no começo do segundo tempo, tirou um de trás, tirou um da frente, colocou um atrás na zaga. Pronto, e segurou aquele resultado. Quase dava errado, mas segurou o resultado. Atlético Paranaense e Grêmio, esse aqui eu fui bastante confiante. É tanto que eu coloquei casa, certo? Eu coloquei um casa do Atlético Paranaense porque eu pensei que o resultado seria bom. Não foi. O Grêmio, time mais reserva era misto. O Atlético Paranaense a mesma coisa. O Grêmio rotacionando mais seu time porque precisava do resultado jogando dentro de casa contra o Corinthians. E o Atlético Paranaense, querendo ou não, já tinha uma vitória por 2-0. Então eu coloquei casa, deu errado, deu fora.
Aqui eu já bati a meta de erro. Toda vez eu tenho de cerca de 3 a 4 erros. Aqui eu já tive os 4 erros e ainda faltava um jogo do domingo, se eu não me engano. Bem complicado. Corinthians e Juventude, mesmo com o Corinthians jogando com 2 a mais, não saiu do empate, certo? Começou perdendo. Com 5 minutos, menos de 5 minutos do jogo já estava perdendo. Parece que o time do Corinthians está chegando para ligar durante o jogo. Mesmo com 2 a mais não deu certo. Para mim um resultado muito ruim, sendo que o jogo era em casa. Mas dupla casa deu bem. Agora, abre aspas aqui pro torcedor. É o seguinte. Os resultados chegaram nas 2 primeiras rodadas. 2 vitórias. Massa. Começamos a tropeçar. Tropeçamos no jogo do Grêmio. Os 2 jogos com o Grêmio, o pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, foi tropeço. O jogo, eu não posso assistir o jogo da quarta-feira porque infelizmente eu não assisti. Eu dormi assistindo o jogo do Flamengo e Palmeiras porque estava muito bom, aí eu dormi assistindo o jogo. O primeiro assisti o jogo do Atlético Mineiro. Aí depois terminou o jogo do Atlético Mineiro, eu fui pro jogo do Flamengo e Palmeiras. Aí eu dormi. Aí eu acordei 5 para meia-noite doido para saber o resultado. Aí fiquei sabendo pelo celular, né? Que o celular também estava descarregado. Esperei dar carga para saber se eu ia dormir feliz ou alegre. Feliz ou alegre, tá certo. Feliz ou triste, mas aí graças a Deus eu dormi felizinho. E pronto. Mas aí abre aspas. Não pode se perder os pontos que foram perdidos dentro de casa. Tanto contra o Grêmio, que aquele jogo era para vitória, tanto contra o Juventude, que também era jogo para vitória. Foi quase 45 minutos jogando com 1 a mais. 1 não, 2 a mais. E não tem nem a desculpa de ter aparecido chances para Yuri Alberto não matar. Certo? O negócio é esse. Nós temos um atacante que quando aparece chances para ele não mata o jogo. E aí quando não temos ele, não aparece chances. O melhor jogador em campo foi Pedro Henrique, que entrou e fez um gol. Que foi para cima. Que tentou. Que tocou na hora certa. Porque o Wesley, sim, ele tenta, ele faz sua jogada individual, mas está pecando na decisão. Tem vezes que não é para chutar, tem vezes que é para tocar. E tem vezes que não é para tocar, é para chutar. Então isso é coisas de treinamento que vai melhorando com o tempo. E é a vontade é a maldade de você não ter uma semana livre. Porque se o Corinthians não estivesse na Copa do Brasil, tinha uma semana livre. Mas se ele não estivesse na Copa do Brasil, não tinha ganhado o dinheiro que ganhou como premiação e a chance de talvez disputar um título. Por quê? Porque é Copa. Certo? Mas não pode ser descuidado essa parte do Campeonato Brasileiro. Porque mesmo que a gente não ganhe um título, o Campeonato Brasileiro rebaixa. É a mesma coisa de uma escola. Você não precisa tirar a nota para ser o melhor da escola. Mas você também não pode ser o pior porque você reprova. Tirando 6 é a média. Então, a pontuação é 45, continua sendo 45. Como eu disse, a gente pode pensar, sonhar em Sul-Americana e ainda não é tempo e não vai ser tempo pelo que parece. Ok? Vamos trabalhar nisso porque vai ser conquistando os pontinhos, um ponto, empatando fora e tentando ganhar em casa. Agora o que não pode acontecer é todo começo de jogo é o time começar desligado. Só ligar depois que leva um gol. Eita, levei um gol. Tô aonde? Eita, é jogo hoje. Não. Tem que começar ligado os 90 minutos. É muito difícil você ter que remar contra a correnteza. Você ter que levar um gol para poder ir para cima, para tentar fazer um gol e tentar fazer outro e tudo mais. Não existe. Certo? Então, agora, fechar aspas aqui para o torcedor e a gente continua. Fluminense e Bahia. O Bahia era a chance dele tentar se recuperar. Mas o Fluminense no Campeonato Brasileiro mostrou força, conseguiu algumas vitórias aí consecutivas, certo? Mas foi o dupla fora. Mais um erro. Certo? O Fluminense deu a melhora e o Bahia caiu de rendimento. Deu uma melhoradinha, ganhou do Botafogo, se classificou. O Fluminense voou da Copa do Brasil, porque o Juventude conseguiu um empate, o primeiro jogo tinha sido 3-2. E tá ali brigando já o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, quando o Corinthians saiu da zona, o Fluminense estava lá embaixo, era o lanterna. O Corinthians foi, passeou lá fora e voltou. Feito golfinho. Vai, faz uma gracinha e volta pro fundo. No momento nós temos Fluminense, Corinthians, já passou o Corinthians.
Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é desses 4, junto com o Cuiabá e o Corinthians, não mudaram. O Fluminense sim, ele vem subindo cada rodada um pouquinho. Assim como o Grêmio também já partiu dali de baixo. O Vitória também já partiu ali de baixo. Tá muito indeciso esse Z4, tá muito perto. A diferença só vem ali a partir da 11ª colocação pro resto. Certo? O próximo jogo vem a ser Internacional e Palmeiras. Internacional que estava perdendo até o finalzinho desse jogo e conseguiu buscar um empate. Que aí começou a partir daí uma crise. Temos uma crise instaurada no Palmeiras. Os torcedores do Palmeiras estão muito mal com isso, mas não é motivo. Rapaz, é um time vencedor. É um time que ganhou tudo, é o atual campeão brasileiro. Não precisa estar com crise, é só mandar a Abel embora. Não, é o que muda. Saiu muita gente, chegou muita gente. Ou seja, se eu não me engano, da época de Abel é o ano que mais foi contratado. Não jogadores para serem prontos, jogadores já prontos. Felipe Anderson, Giai, se eu não me engano, certo? E esse pessoal todinho tem que se organizar ainda. Isso é normal. O caso é que depois de 1, 2 meses, alguns jogos não der liga. Aí é pra gente ficar um pouquinho perdido. Certo? É para os palmeirenses ficarem um pouco tristes. E Cruzeiro em Fortaleza, eu botei um empate seco. Cruzeiro e Fortaleza, e aqui deu Fortaleza. Fortaleza chegando ali na 3ª colocação. Certo? Então não foi empate. Dessa vez eu tive mais erros do que acertos. Para você ver como dá uma mudada com essas Copas no meio. Porque tem vários jogos aqui que eram uma vitória quase certa e que não deu. O caso mesmo de Criciúma e Atlético Mineiro. Para mim era uma vitória certa do Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Grêmio. Para mim também era uma vitória certa do Atlético Paranaense. Foi Paranaense? Foi. E não aconteceu. É o preço das Copas. E a próxima semana agora vem os times da Copa Sul-Americana e os times da Copa Libertadores. Já começa também. Então vai ser difícil também acertar aqui no Campeonato Brasileiro. Mas vamos tentar melhorar. Tá certo, pessoal? Cruzeiro e Fortaleza. O pulo do gato aqui foi simplesmente um. O jogo do Cruzeiro não era em Minas Gerais. Não era no Mineirão, se eu não me engano. Onde o Cruzeiro era o melhor mandante. Perdeu agora o lugar para o Fortaleza. E o Fortaleza chega ali aparecendo, mostrando o time do Nordeste que precisa ter planejamento. O Bahia chegou, fez uma graça, estava mais organizado do que os outros, mas parece que o Bahia agora não tem mais segundo tempo. Só está conseguindo jogar 45. Por quê? Porque não tem um elenco montado. Tem um time. Quando eu digo time é porque tem aqueles 11 titulares certo, mas não tem reservas para dar a mesma qualidade, certo? Um exemplo que eu posso dizer simples e fácil: Arrascaeta e De La Cruz jogam junto. Se sair Arrascaeta ou De La Cruz, o Flamengo não tem quem coloque do mesmo nível no local, entendeu? É desse nível. Mas vamos pensar, ainda hoje tem outro vídeo da rodada 22 e vamos torcer que tudo dê certo, pessoal. Muito obrigado. Curte, comente, compartilha, certo? Ativa aí o sininho para quando tiver vídeo meu tá aparecendo o aviso para vocês. Vou continuar a ajeitar esse e fazer o material pro próximo, tá bom, pessoal? Fui!